A nossa conversa agora é com o Paulo Filho, coronel da reserva e mestre em ciências militares. Coronel, a guerra na Ucrânia persiste. Kiev voltou a ser atacada depois de uma tragédia uma trégua dada pela Rússia. Nada de acordo e sim explosões que continuam a aterrorizar os ucranianos. O senhor enxerga no aumento das tensões, olhando para o mapa geopolítico? Boa tarde, William. Boa tarde. Nós estamos já no 52º dia de guerra e, infelizmente, nós não temos nenhuma previsão de que essa guerra esteja próxima do fim, né? A Rússia retirou suas tropas que estavam avançando em direção a Kiev, isso já faz mais ou menos uns 15 dias. Essas tropas estão sendo reposicionadas para uma nova ofensiva com mais força, é o que os analistas acreditam, e eu acredito também, na região do Donbas, no leste, e esses bombardeios que prosseguem em toda a região leste, desde Kharkiv, lá no nordeste, até Mariupol, no sul, uma frente de mais ou menos uns 460 quilômetros, mas também em outras cidades, como a própria capital Kiev, como você falou, demonstram que os russos ainda têm um firme propósito de conquistar a região do Donbas, a região do sul, lá em Mariupol, e que os combates vão continuar. Não está perto do fim, não, William. Bom, Paulo, à luz aí dos recentes contra-ataques feitos pela Ucrânia, assumindo que as negociações diplomáticas entre a Ucrânia e a Rússia fracassam, é possível que a Ucrânia seja capaz de ganhar essa guerra? É difícil. A desproporção militar ela é muito grande. Os russos têm um poder militar muito maior do que os ucranianos. Embora os ucranianos tenham recebido bastante material de emprego militar, bastante material bélico, estão recebendo muito mais ainda agora dos Estados Unidos, de outros países europeus. Tiveram um fato marcante no dia de ontem, que foi o afundamento do cruzador Moskva, da nau Capitânia, da frota russa no Mar Negro. Então, os ucranianos estão conseguindo, sim, uma série de vitórias no nível tático. Mas eu não espero que lá no final da guerra os russos desistam sem conseguir o que eles pretendem, que é, no mínimo, conquistar essa região leste do país e a região sul. Por isso que eu não acredito num final muito breve para a guerra. Coronel, a carta da bomba atômica, ela sempre foi uma matéria de barganha ou de mostrar o seu poder, dizendo para o coleguinha, olha, não venha invadir o meu espaço. O que a gente está observando no discurso de Putin, ele usou isso mais de 20 vezes, a possibilidade do uso desse tipo de armamento. Agora, através de uma carta diplomática, ele manda um recado direto para os americanos pedindo para, olha, parem de fornecer suprimentos e armamento para o exército ucraniano. Vem a informação da Finlândia, da Suécia, com a aproximação da OTAN, e ele fala, olha, nós vamos fazer movimentações, eu vou dar uma resposta. E tem uma fala de Putin que ficou cravada, que é a seguinte, consequências nunca vistas antes na história da humanidade. O senhor deve lembrar desta fala. Nós estamos nos aproximando, ou existe essa possibilidade de um confronto nuclear entre as nações envolvidas nessa disputa? Eu acho, William, que existe sim a possibilidade do emprego da arma nuclear pelos russos na Ucrânia, infelizmente. Mas eu não acredito que isso vá provocar uma reação nuclear por parte do Ocidente, porque isso seria a mútua destruição assegurada. Na Guerra Fria não houve esse enfrentamento, justamente porque seria a destruição de ambos os lados. Um lado dispararia seu armamento nuclear, o outro lado responderia. É a famosa mútua destruição assegurada que impediu a guerra na época da Guerra Fria. Mas qual seria essa carta na manga que o presidente Putin fala e que nunca aconteceu na história? Seria, por exemplo, o emprego de uma arma nuclear de baixa potência comparada com outras armas nucleares, as chamadas armas nucleares táticas. Uma arma nuclear, por exemplo, a que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, elas tinham uma potência de 15 e 20 quilotons. 1 quiloton corresponde a 1 milhão de toneladas de TNT.
Hoje em dia existem bombas nucleares, bombas atômicas, armas atômicas, que podem ser de meio quiloton, ou seja, um poder destruidor muito mais restrito. Vamos imaginar que o presidente Putin se sinta encurralado, uma série de eventos, como o afundamento do cruzador Moskva de ontem, aumente a pressão popular pelo recrudescimento, né, da guerra, e ele pode se sentir, sim, compelido a usar uma bomba dessa, por exemplo, numa área rural da Ucrânia, numa área com pouca população. Para quê? Para mostrar que ele tem a arma e que ele pode usar, que ele tem essa carta na manga. É essa ameaça que ele está fazendo. E ele conta no cálculo dele, qual é o cálculo dele? Que uma arma dessa que causasse relativamente pequena destruição, a área afetada pela radiação fosse relativamente pequena, ele conta que isso não causaria uma reação por parte do Ocidente com armas em direção à Rússia. Esse é o cálculo que ele pode estar fazendo. Então, esse, sim, é o risco, William, de uma coisa nunca vista, porque isso nunca foi visto. A última vez que a bomba foi utilizada foi pelos Estados Unidos, a última e a única vez que foi utilizada em combate foi pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Mas, naquela época, o único detentor da arma atômica era os Estados Unidos. Não existia possibilidade de reação porque ninguém mais no mundo tinha. Então, qual é o ineditismo, né? A coisa nunca vista a que o presidente Putin se refere? É o emprego da arma atômica com a possibilidade de reação. É claro que a reação política a isso seria muito forte. O presidente Putin certamente sabe, e está nos cálculos dele, que seria, por exemplo, muito difícil para a China e Índia, que, de certa forma, se mantém numa posição, se não de apoio explícito à Rússia, pelo menos de neutralidade, seria muito difícil para esses países apoiarem a Rússia depois de uma decisão dessa. Então, o isolamento geopolítico que iria cair sobre a Rússia seria enorme. Mas, se ele não tiver outra alternativa, se ele se sentir encurralado, os analistas internacionais acham, e eu também acho, que isso pode sim, infelizmente, é uma possibilidade. Por enquanto, uma possibilidade pequena, mas existe sim a possibilidade. E só o fato de existir a possibilidade já é uma coisa inédita, porque ninguém pensava nisso até 3 meses atrás. O fato da Rússia estar recrutando soldados no Oriente Médio, isso mostra uma falta de confiança na qualidade de suas próprias forças? Eu não diria uma falta de confiança. Talvez eles estejam recrutando um pessoal que já está em combate, né? Tropas que já estavam em combate no Oriente Médio, ou seja, tropas mais experientes, tropas que não necessitariam de um longo período de treinamento, tropas que, vamos dizer assim, estão já ao pé da obra, né? Prontas para entrar em combate. Talvez essa seja a motivação dos russos para fazerem esse recrutamento, trazerem tropas deles próprios que estavam lá na região de Nagorno-Karabakh, na fronteira entre Armênia e Azerbaijão, trazer tropas da Síria, trazer combatentes sírios que apoiam os russos naquele país, trazer tropas da Transnistria lá na Moldávia. Então, eles estão trazendo tropas que já têm uma certa experiência de combate. Coronel, o senhor usou essa expressão, destruição mútua assegurada. E eu fui procurar aqui essa doutrina da estratégia militar que fala justamente do uso maciço das armas nucleares e por um dos lados e na efetiva destruição dos dois lados, certo? Nós estamos aqui na América do Sul, mas essa não é uma guerra entre russos e ucranianos ou americanos e russos em função de uma russofobia ou qualquer coisa, ou a União Europeia contra a Rússia. Fato é que quando nós abrimos o mapa dos climas e correntes marítimas e numa possibilidade de uma escalada e que a gente chegue a esse nível, o mundo inteiro está comprometido porque está tudo interligado. Quando você pega lá a corrente das Canárias, corrente do Golfo, enfim, nós estamos falando de todo um sistema
Ou seja, fazemos parte de um único mundo. Não tem como separar, olha, a guerra está acontecendo na Ucrânia e se a bomba cair lá na Rússia, nós não vamos ser atingidos aqui no Brasil. Se a bomba cair nos Estados Unidos, nós não vamos sofrer consequências. Se a gente entrar numa escalada dessa, o mundo inteiro está comprometido. William, por isso que eu não acredito, né, que o presidente Putin raciocine com a possibilidade de haver essa resposta. Porque em havendo a resposta, seria uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia que afetaria todo mundo. Não há como o mundo todo não ser afetado. Existe a figura do inverno nuclear, né, que subiriam tantos detritos para a atmosfera que o Sol ficaria coberto, ficaria anos até que esses detritos dissipassem, então todo mundo seria afetado. Mas, como eu disse, o cálculo, se houver esse cálculo, se houver essa possibilidade, é que seria usada uma bomba de baixa potência, de baixo poder destrutivo às vezes até menor do que bombas convencionais que já estão sendo utilizadas no combate, como as bombas termobáricas, mas como uma espécie de recado, como uma espécie de demonstração para encerrar a guerra. É uma doutrina que os russos utilizam chamada escalar para desescalar. Eles escalam a crise, ou seja, eles levam a crise até o mais alto grau possível, que seria a utilização da bomba atômica, forçando o adversário, segundo esse raciocínio, forçando o adversário a se render, a desistir. Seria essa a ideia, né? a teoria por trás dessa ação, escalar para desescalar. A reação nuclear, uma guerra nuclear entre as potências, seria impensável, né? Acho que ninguém raciocina com isso. Vimos nos microfones da Jovem Pan o coronel da reserva e mestre em ciências militares, Paulo Filho, ele que está sempre participando com a gente aqui no Especial Guerra de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, 10 às 11, com o resumo do que está acontecendo em território ucraniano. Queria agradecer a sua participação aqui no Headline News. Um ótimo final de semana para o senhor e uma boa Páscoa. Muito obrigado, uma boa Páscoa a todos vocês, aos telespectadores também. Foi um prazer. Prazer, obrigada. O ex-presidente da Fundação